Imagina um mundo antigo, que há séculos vivia sob o peso de uma promessa, uma esperança que queimava no coração das pessoas. A humanidade inteira, quase sem respirar, esperando por um Salvador, um Rei, um libertador que foi prometido pelo próprio Deus. Sabe, a tensão estava no ar. E no meio desse silêncio, dessa expectativa toda, das areias do deserto, uma voz se levanta. Uma figura misteriosa, que pregava com uma autoridade que, olha, abalava as estruturas, atraindo multidões. E aquela pergunta, aquela que todo mundo se fazia, de repente tinha um rosto. Seria ele? Seria ele o Cristo, o Salvador tão esperado? O nome dele era João Batista, e as palavras dele eram como fogo. O chamado dele ao arrependimento era simplesmente inegável. As pessoas vinham de toda a parte, confessavam seus erros e eram batizadas ali, nas águas do Rio Jordão. A esperança era tão real, tão palpável, que o povo começou a cochichar, a pensar: será que acabou? Será que a espera finalmente chegou ao fim? Mas aí, bem no auge da sua fama, quando ele podia pegar toda aquela glória para si, João fala a verdade. Uma verdade simples, direta, mas que muda completamente o rumo da história. Ele diz: não sou eu. Ele não era a luz. Ele era só a testemunha que veio apontar para a luz. A missão de João nunca foi sobre ele mesmo, entende? Ele era o mensageiro, a voz que grita no deserto anunciando que o rei está chegando. O trabalho dele era gigantesco: preparar os corações, ajeitar o caminho e, depois, sair de cena. Porque aquele que viria depois dele era infinitamente maior. E é exatamente aqui que João desenha uma linha na areia. Ele mostra a diferença absurda entre o que ele podia fazer e o poder supremo daquele que estava para chegar. O que significa ser batizado com o Espírito Santo? Significa que a própria presença de Deus vem morar dentro da pessoa. Não é mais uma lei escrita numa pedra lá fora. É uma força aqui dentro que ensina, que fortalece, que guia para a verdade e, o mais impressionante de tudo, que tem o poder de transformar um coração por completo. É literalmente nascer de novo. Então, aqui tá o pulo do gato. A frase batismo com o Espírito Santo e com fogo não é sobre uma coisa só. Na verdade, ela aponta para dois resultados completamente diferentes, para dois grupos de pessoas. Não é um pacote único, entende? Vamos comparar. De um lado, o batismo com o Espírito Santo. Isso aí é sobre salvação, transformação, vida nova. É algo bom, construtivo. Do outro lado, o batismo com fogo, que nesse contexto é sobre julgamento. O fogo aqui não é para purificar quem já foi salvo, é para consumir quem não se arrependeu. Então, para deixar bem claro, o batismo com fogo, nesse contexto de Mateus 3 e Lucas 3, é uma metáfora para o juízo divino. É a consequência final para quem ignora a mensagem de arrependimento. E para explicar essa ideia que podia parecer meio abstrata, João não ficou na teoria. Ele usou uma imagem que todo mundo na época entendia na hora: a colheita. Uma analogia do campo, simples e direta. Vamos desmontar essa analogia para entender cada peça. O trigo. Bom, o trigo é a parte boa da colheita, o que tem valor. Ele representa as pessoas que ouvem a mensagem e seguem a Deus. O celeiro é o destino delas, a segurança, a salvação. Já a palha é o que sobra, o que não serve. Ela representa quem rejeita a Deus. E qual o destino da palha? Exato, o fogo do juízo. O processo que ele descreve é bem lógico. Primeiro passo, todo mundo é reunido na era, que é tipo o lugar do julgamento. Segundo passo, acontece a separação. O que é valioso, o trigo, é separado do que é inútil, a palha. E terceiro passo, cada um para o seu destino final, um destino sem volta. O trigo vai para o celeiro, a palha para o fogo. E o texto de Lucas 3,17 crava isso com uma imagem fortíssima. Quando ele fala em fogo que nunca se apaga, ele está reforçando o quão sério e definitivo é esse julgamento que João Batista descreveu. A urgência na mensagem de João é total. Ele diz que a pá, a ferramenta de separar o trigo da palha, já está na mão do Senhor. Não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando. E por causa disso, cada um de nós, sem exceção, precisa fazer uma escolha. Um caminho leva para a vida, o outro leva para o fogo. E essa escolha não é um evento isolado que acontece uma vez e pronto. É uma decisão que começa cedo e continua pela vida inteira. É uma jornada que define quem a gente é.
É a escolha de todo dia de responder a Deus, de viver com propósito, com substância, de ser trigo no mundo que está cheio de palha. Uma escolha que vai ecoar por toda a eternidade. Mas, sabe, além da mensagem profética, a própria vida de João Batista foi o seu sermão mais poderoso. Ele não apenas falou, ele viveu aquilo que pregou. E na vida dele a gente encontra um legado, lições que valem para sempre. Pensa na coragem desse homem. João não amenizou a mensagem para agradar quem estava no poder. Ele foi lá e confrontou o próprio governante, o Herodes, por causa dos erros dele, mesmo sabendo o risco que corria. Essa integridade custou a liberdade e, no fim, a própria vida dele, mas deixou um legado eterno. Ele tinha mais temor de Deus do que dos homens. Então, o que a gente tira disso tudo? Primeiro, a humildade de reconhecer que Jesus é infinitamente maior e que a nossa vida serve a um propósito muito além de nós mesmos. Segundo, a coragem para não só falar, mas viver a verdade, inteira, sem cortar pedaços. E terceiro, a integridade de fazer o que é certo e não o que é mais fácil. Esse é o legado dele, um desafio que chega pra gente hoje. No fim das contas, a vida de João pode ser resumida nessa frase, nesse propósito. Uma missão que consumiu todo o seu ser. Não era sobre a fama dele, o nome dele, o que iam pensar dele. Era sobre usar a existência inteira como uma seta, uma placa, uma voz, apontando para o único Salvador. A mensagem de João atravessa os séculos e chega até nós com força total. Ele cumpriu a missão dele, ele apontou para Jesus. Então a grande questão que fica não é sobre ele, mas sobre cada um de nós. Se a vida de uma pessoa fosse uma seta, para onde ela estaria apontando?